Aleluia, você está aqui, queridos? Que bom ter você aqui, né? Nós nos sentimos felizes, alegres, né? Por saber que a nossa comunidade, né? Esse grupo familiar tão importante, a família da fé, que é a família, né? Dessa que nós fizéssemos essa reunião, essa comunhão, né? E a nossa família, né? Agrupadas, né? Num só plano, né? A sua família vindo para cá, a minha família, a família de outros. E aqui a gente desenvolve aquilo que nós fomos chamados para fazer. Afinal de contas, Deus não criou família sem propósito. Deus não criou a família em vão. Amém? A primeira coisa que Deus criou com funcionalidade foi a família. Criou o homem, né? E à medida que Deus criou todas as coisas para poder deixar preparado para ele, tudo pronto. Porque assim como os pais hoje preparam, né, todo o ambiente para receber os filhos que vão nascer, não é assim? Já deixa tudo pronto. E quando as coisas são aprontadas, né, antecipadamente, gera confiança na vida dos pais, não é assim? Quando você deixa as coisas para a última hora, nada funciona, você perde paz, não é? Perde o sentido da coisa, quando poderia ter resolvido com um tempo antecedente, né, para que você pudesse fazer as coisas tranquilamente. E Deus fez isso, Deus preparou todas as coisas, e essa prontidão de Deus e também a disponibilidade dele de preparar tudo para nós, gerou segurança para nós. Amém? Eu e você, nós não fomos lançados no reino de Deus para ficarmos perdidos procurando o que fazer. Há um propósito em nossas vidas, não é? E o primeiro propósito Deus cria por intermédio da família. A família, na verdade, ela é a revelação de Deus. É onde Deus começa a trazer revelações. A família, na verdade, ela é uma base dos céus. Deus precisava estabelecer os céus na terra, não através de qualquer campo aberto. Não é? Porque às vezes a gente pensa que por um campo ser tão aberto, não ter nada construído, aqui a gente pode fazer o céu descer, porque aqui tem tamanho, tem ampliação, não é assim? Mas não, Deus escolheu a sua casa e a minha casa. Deus escolheu a sua família para receber, não é? A conexão direta dos céus. E essa conexão, ela vem com tudo pronto, tudo disponível, não é? A maneira como você vive, a maneira como você constitui a sua família, você já tem toda a instrução necessária. Não é assim? Deus já deu as instruções. E hoje à noite não vai ser diferente. Todos os domingos desse mês, como já foi falado, a gente vai estar falando sobre família. Lembrando preceitos, princípios, né? Lembrando tudo aquilo que necessário é para que nós possamos nos manter firmados na rocha. O que é estar firmado na rocha? É firmado na palavra, é firmado em Jesus Cristo, né? Nós ouvimos aqui domingo passado uma palavra tão poderosa, né? Sobre os dois fundamentos. Foi assim que a gente esteve aqui. A gente ouviu a instrução de Deus para essa construção que Ele quer de nós. A família, ela não foi colocada pronta, Deus colocou, mas para que houvesse uma construção. O Salmo 127, ele é providencial para exemplificar isso. Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão vão trabalhar os que constroem. Então, a gente está vendo aí que edificar é diferente de construir. Edificar é você apresentar um projeto, é você apresentar um padrão para que alguém construa a partir desse projeto. A gente tem um projeto aí dessa reforma que está fazendo. Nós estamos construindo a partir de um projeto que está pregado na parede. A palavra de Deus não está pregada somente na parede de nossa casa. Às vezes a gente bota versículo por tudo que é canto. Geladeira, fogão, quarto, porta do banheiro. Não é assim? Para trazer lembranças de palavras. Mas, queridos, a Bíblia diz que agora, nessa nova aliança que nós temos, toda essa informação de Deus já está nos nossos corações agora. É por isso que nós precisamos estar firmados na palavra. Ela precisa estar em nós, porque nós sabemos que o inimigo, ele tem o papel de nos destruir.
de destruir a obra principal de Deus, que é a família. Porque, afinal de contas, é a base dos céus na terra. É a partir da base da família onde Deus estende o seu reino. Você já pensou, a sua casa é um instrumento de extensão do reino de Deus. Olha só, então nós nunca poderemos construir as nossas casas de forma vã. A gente tem que dar excelência naquilo que está fazendo. Não é assim? De certo que muitos de nós ainda estão nesse processo, né, de santificação, né? A conversão chegou, nós fomos transportados para um reino diferenciado. Hoje a gente vive uma nova realidade, né? A gente está falando aqui sobre família. Muitas vezes as pessoas, só por falar em família e por não ter um sucesso em seu casamento, né, houve um fracasso, ou alguém ficou viúvo, aí pensa, não, é só sobre casamento, eu não vou para o culto. Mas, querido, família é uma só. A gente sabe que tem várias configurações de famílias, mas são famílias. Tem família com a mãe, só com a mãe, tem a família só com o pai, tem família sem os pais, mas tem família. É a continuidade dos céus na terra. É necessário termos famílias, né? Porque ela, como já falei, é a conexão aonde Deus quer derramar suas bênçãos, onde Deus quer trazer o suporte necessário para que você não erre. Claro que a gente aqui e acolá está errando, mas isso não é motivo de você permanecer no erro. Instrução chegou, e por chegar a instrução, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não é? Nós cobramos de nossos filhos, não é assim, aquilo que ensinamos para eles. Imagina Deus. Deus quer cobrar de nós. Por quê? Porque nós não estamos mais na realidade da velha natureza. Nós vivemos agora uma nova realidade, não é? E nós precisamos acordar, despertar para isso, né? Para que essa configuração de família seja preservada. A família está sendo destruída aí fora, ninguém mais dá atenção para essa instituição, não. A partir do casamento, o casamento já deixou de ser importante, é banal agora, é algo secundário. Amém? Então, casamento faz parte em falar-se de família, criação de filhos faz parte em falar-se de família, porque é o governo de Deus a partir da família. E a gente não tem como se desligar disso, não é? Eu sei que a sua família é importante, Deus quer fazer coisas grandes a partir de você, não é? Eu coloquei o nome desse tema, a família é um porto seguro, e a gente entende que é isso mesmo, não é? Por variadas configurações que há na família, a gente entende que na hora do perigo, na hora da situação difícil, na hora da adversidade, a gente nunca vai procurar as pessoas lá fora, a gente corre primeiro para a família. Independente da sua convivência, de como você vive com A, com B, com C, mas você vai estar junto lá. Isso é o princípio que Deus estabeleceu. Amém? Quando nós fazemos o contrário, certamente nós não vamos ter a ajuda de Deus para isso. Você está aqui? Aleluia! Então, queridos, a vontade e o desejo de Deus é que nós apliquemos esses fundamentos, essas instruções, né? E a partir de nós, através da nossa prática, através do nosso exemplo. Eu falei hoje de manhã, já falei diversas vezes e vou falar de novo hoje, talvez alguém não tenha ouvido, mas eu sei que muitos aqui aprenderam sobre a história dos 3 porquinhos, não é assim? Nós temos, quem sabe o nome dos 3 porquinhos? Levanta a mão. Ai, só rosto. Heitor, que não é o do louvor, né? Heitor, Cícero e Prático, né? A história conta que eles saíram de casa e não é muito diferente dos dias de hoje. Os filhos têm saído de casa antecipadamente, inclusive. Você tem percebido isso? Né? Que acolá uma filha, um filho está dizendo, mãe, agora eu comprei meu apartamento, vou para lá. Né? Então cada um cresce, amadurece, agora tem que ter sua casa. Quando, na verdade... desde quando eu era criança que sou ensinado de que só sai de casa para casar, não é assim? Era assim esse preceito que existia entre nossos pais, não é verdade? Então hoje esses porquinhos eles saíram de casa e cada um foi construir sua casa, né? Heitor, que não é o do louvor, já comprou um apartamento, graças a Deus.
Heitor construiu sua casa de palha, Cícero construiu sua casa de madeira e Prático construiu a sua casa de alvenaria, firmado, né? Uma fortaleza. Né? E por entender o nome Prático, eu acharia que podia ser melhor se fosse prudente. Né? Como a própria parábola diz, o homem prudente é aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então, o prático, ele é aquele que ouve e pratica. Não, se nós somos família, se nós temos família, mas sem instruções ou o mapeamento, o padrão de Deus, a edificação de Deus, como saberemos construir? É por isso que muitos casamentos se rompem ou terminam, se findam rapidamente por não ter fundamento nenhum. Os casais, inclusive, eles se esquecem até o que dizem na hora do enlace, na hora da aliança. Né? Certa vez alguém chegou aqui e disse, pastor, ore por mim, eu vou ter que separar, eu queria que o senhor juntasse comigo nesse propósito. Ele disse, é para orar? É. Então, pai, obrigado, que o senhor vai levar o irmão, ele vai morrer, ele vai para... Não, pastor, não pedi para o senhor orar para mim morrer. Ele disse, não, mas você não declarou no seu casamento que estava com ela até a morte? Você está aqui? Por quê? Porque esqueceu a confissão que fez. Faz parte. Todo casamento tem essa declaração. Todo casamento tem isso. Mas a gente desconsidera o que escuta. Não é? Nós precisamos considerar aquilo que estamos firmando como uma aliança. A aliança não é uma história de carochinha. A aliança é algo verdadeiro. É tanto que Deus fez uma com você. Aleluia! E o casamento, Deus começa a edificar, a lançar os princípios, fundamentos a partir de você, e você vai construindo sua casa à medida de Deus, ao modelo de Deus e não ao seu. Construir do jeito que você quer. É por isso que estão aí os casamentos, né? Casamentos construídos na areia, né? Então, o prático já está dizendo, é aquele que pratica, né? Cícero e Heitor, as suas casas foram destruídas pelo lobo mau. O lobo mau é quem aqui na história espiritual? Todo mundo sabe, né? Desse final triste. Mas eles dois foram para a casa de seu irmão Prático, porque lá ele praticou a palavra, seguiu o padrão e construiu a casa que não foi derrubada. Sua casa não vai ser derrubada se assim você seguir os conselhos de Deus, as instruções de Deus. A gente sabe que muita coisa acontece no interim, no caminho da nossa vida, né? Sabe que acontece os divórcios, as separações, porque tiveram um começo, né? Um pouco falseado, né? Ou enfeitado, né? Viveram um começo de aparência, e quando caíram na real, caíram em si, viram que não era a situação em que deveriam estar, né? Acharam que era muita responsabilidade. Você sabe que muita gente não quer responsabilidade? Talvez achasse que o casamento fosse apenas um playground, né? Um parque de diversão. Realmente pode ser um parque de diversão quando você está alinhado, porque gera prazer, gera alegria, contentamento, né? Você tem uma família constituída, né? Mas também mesmo aquelas famílias que não, em suas devidas configurações, que ainda perecem, né? Por a falta de um ou de outro, né? Deus ajuda porque é família, foi Ele quem criou, e Ele vai dar continuidade, Ele vai fazer com que aquilo que foi estabelecido no começo haverá de se cumprir, e sua família será uma bênção na terra, seus filhos serão perfumes nas nações. Ou seja, vocês serão uma extensão do reino de Deus na terra. Aleluia! Então eu quero falar um pouco sobre isso, né? Nós sabemos que são chavões que a gente cria, né? A gente, como família, um porto seguro. Claro que é um porto seguro. É para ser um porto seguro. Mas não é o que tem acontecido ultimamente. E a gente vai tomar algumas instruções aqui, algumas lições. Talvez possa até mudar a nossa rota.
mas uma rota para o bem, uma rota para o fim que Deus deseja. Amém? Então eu quero que você abra sua Bíblia lá em Efésios 2, do 20 ao 22, na NVT, por favor, pessoal da mídia. Obrigado, antes de tudo, pela parceria aí. Efésios 2, 20, na NVT. Aqui está dizendo, juntos, diga juntos. Você está vendo que não é você só, ou marido, ou mulher, ou filho. Aqui está dizendo juntos. É um conjunto. Juntos somos a sua casa. A casa de quem? De Deus. Edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Jesus Cristo. É a pedra que faz a diferença nessa construção. Se nós tivermos isso, formos conscientes disso, de que Jesus deve ser a pedra angular, a pedra principal dessa construção, certamente é o sinal que sua casa não vai falir, fracassar. Amém? O seguinte, nele somos firmemente unidos, mais uma vez. Sem unidade a família não tem como avançar muito, né? Vai passar por muitos tropeços, alguns impedimentos, algumas situações que não deveria passar se tivesse unido. Mas sempre há isso. Por quê? Porque o diabo, ele inseriu esse engano, né, desde o começo na vida de Adão e Eva. O diabo chegou lá, estava tudo pronto. Né? Olha só, aqui é seu porto seguro. Deus colocou o homem lá e disse, aqui é seu porto seguro. Aqui vocês não vão ter falta de nada. Né? E deixou eles bem contentes, porque o emocional tem uma preponderância grandiosa na vida da gente. Não é assim? Quando nós estamos desestabilizados emocionalmente, certamente vai trazer situações, resultados ruins para nosso corpo, para a nossa vida espiritual, no nosso trabalho, no nosso casamento, seja lá onde for. Você, sem o equilíbrio emocional, você vai padecer. E a Bíblia diz, lá em 3 de João, fala sobre a prosperidade, né? A importância da prosperidade bíblica, né? João faz votos, né, para Gaio, um irmão na fé, e diz que, olha, você pode prosperar em várias situações da sua vida, assim como é próspera a tua alma. Você veja a necessidade de fazer prosperar a alma. Seu espírito foi recriado instantaneamente, mas a sua alma não. Quem vai fazer ela converter-se, ou quem vai convertê-la é você mesmo. Através de quê? Da palavra de Deus amarra. É você quem faz, mas está amarrado com aquilo que eu estou dizendo. Com aquilo que é o padrão, com aquilo que é a instrução devida. Vamos lá? Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. A sua casa é um templo santo para o Senhor. Que verdade maravilhosa. Por meio dele, vocês também estão sendo edificados. Está vendo? Deus edificando você, apresentando um padrão, instruindo você. Para quê? Para que você construa na forma de Deus, não na sua. Sendo edificados como parte dessa habitação, onde Deus vive o seu Espírito. Meu Deus do céu, que maravilha, né? Essa mesa que nós estamos aqui, nos deparando com ela, ela é exatamente a representação de Deus habitando na sua casa. Deus tendo permissão para habitar na sua casa. A gente lê muito isso, principalmente para os ímpios, lá em Apocalipse, quando diz, eis que estou à porta e bato. Aquilo é para crente. É para quem não conhece Jesus, não. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então Deus está sinalizando que mesmo como entendidos, mesmo como conscientes da nova vida que estamos vivendo, a gente pode estar fechando a porta para Jesus na nossa casa. Você está aqui ou já foi para casa? Aleluia! Sua casa é o ambiente adequado para Deus habitar, juntamente com você e sua família. Aleluia! Glória a Deus! Então, na Bíblia, a mensagem, esse mesmo versículo aqui não tem, mas eu vou ler, diz assim, Deus está edificando uma casa. E nela Ele usa todos. Ele usa todos.
Ele não só usa Charles, ele usa Charles e Priscila, Priscila e Charles. Independentemente de como chegamos aqui, ele usou os apóstolos e profetas como fundação, não é? No começo, nessa nova aliança que Deus preparou para nós, Deus, através dos apóstolos, né, dos profetas, ele entregou uma instrução, a fundação necessária para que você praticasse aquilo que você ouviu a partir deles. Agora usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra. Já pensou? Um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos. Um templo onde Deus está de fato em casa. Deus de fato está na sua casa? Oh, aleluia! Esse é um momento de reflexão que nós podemos fazer. Aonde Deus está situado, não é? Numa casa muitas vezes cheia de conflitos. Ele está pronto ali para te ajudar, para te oferecer os conselhos necessários, que você possa viver uma vida abundante. Afinal de contas, Jesus veio trazer uma vida abundante. Uma vida abundante quer dizer algo que é seguro, não é assim? Não é algo temporário, é algo que vai durar para toda a eternidade. Não é? A sua família vai ter todo o suprimento de Deus necessário para viver na terra, mas também toda a instrução necessária para estar com Ele face a face. Aleluia! Glória a Deus. Então a família, não importando a sua configuração, quando eu falo configuração, são os vários modelos de família que existem hoje, né? Como eu já falei, a família com um pai só, a família com a mãe, ou a família sem os pais, né? Ou a família com viúvos, divorciados, não é assim? Várias configurações, mas isso não quer dizer que foi apagado por Deus lá em cima, ou que já foi construído por Ele na sua casa. Deus vai continuar dando respaldo para que você consiga completar a carreira, né, que estabeleceu na sua vida e na sua família. Então, a família sempre ela é o porto onde as pessoas ancoram a embarcação da sua vida. Mas sabe que a família não foi chamada, ela é comparada como um navio que está num ancoradouro, num lugar seguro. O navio ali está seguro, mas ele está ali só por um tempo. Porque o navio não foi feito para estar ancorado no porto, ele foi feito para navegar. O porto é o lugar de abastecimento, de reabastecimento, de recomeço, de descarga. Deus é o nosso porto seguro. É o lugar onde nós vamos lá, ancoramos nele, recebemos refrigério dele, recebemos paz, recebemos o abrigo necessário para vivermos o melhor dele aqui na terra. Você está aqui? Então, na verdade, a família é o canal de Deus. É o canal que Deus usa para se revelar. Amém? Deus, o reino dele é estendido na terra a partir da família. Amém? Deus chamou a igreja sou eu só? A igreja é você só? Não, a igreja somos nós. É uma unidade nele, mas são muitos membros. Aleluia! A família não começou com a criação do homem, mas começou pela Trindade, o mais perfeito modelo de família. Uma família começou tudo. Começou a boa obra a partir de mim e de você. E ele é o modelo, eles são o modelo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ela pode ser um porto seguro para seus membros, oferecendo apoio emocional. Queridos, toda instrução espiritual é como um apoio emocional. Porque Deus sabe como é que a gente funciona. As emoções, elas foram feitas para funcionarem de forma positiva. Por exemplo, nós temos um medo bom e um medo mau. Dois tipos de medo. O medo bom é aquele que, por exemplo, eu estou aqui caminhando, de repente tive um susto, um medo. Meu Deus, se eu continuasse eu ia cair. Então esse medo é considerado como um medo bom, que te previne de cair em alguma cilada. Mas existe um medo ruim. E esse medo ruim não vem de Deus.
É o medo que te traz depressão, é o medo que te traz ansiedade, é o medo que te traz preocupação, tristeza, desânimo. Aleluia! Então, nós somos seres emocionais, mas acima de tudo, hoje, eu e você somos seres espirituais. E o comando agora parte do ser espiritual e não mais do ser sentimental, emotivo. Amém? Aleluia. Então, quando esse porto seguro, Deus oferece o apoio emocional, a segurança e um ambiente propício para o desenvolvimento pessoal. Você já pensou? Uma família é constituída de pessoas que têm pensamentos diferentes. Toda a minha digital é diferente da de Rômulo, que é meu filho, é diferente da minha esposa, é diferente da minha filha. Todos nós somos diferentes. E Deus faz isso propositadamente. Para quê? Para que nós aprendamos a construir a família, né, respeitando as diferenças que há nela. Deus dá um talento a Rômulo, dá outro talento a mim diferenciado, dá um dom a Cinelândia diferente do que deu a Aninha. E assim a gente vai perfumando as nações e fazendo o reino de Deus ser um referencial de vida na vida das pessoas. Agora, nós não devemos nunca esquecer que tudo isso foi um preço que foi pago. Não é assim? Uma vida estabelecida em Deus tem começo. Todo começo tem suas dificuldades. E por isso mesmo foi necessário Deus botar fé dentro de você. Por isso mesmo foi necessário Deus te dar graça. Por isso mesmo foi necessário Deus enviar um professor para guiar você, chamado de Espírito Santo. Ou seja, Deus não deixou faltar nada para esse plano que Ele já te deu na constituição da sua família. A família é por demais importante, querido, porque é o padrão da de cima. Ele diz, seja feita na oração que ensinou aos discípulos, seja feita aqui na terra, ou seja feita na sua família, como é exatamente no céu. Essa deve ser a nossa oração dia a dia. Senhor, me ajuda aqui, porque o teu reino já foi estabelecido aqui dentro da minha família, da minha casa. Eu preciso da tua ajuda. Aí Deus diz, anjos subindo e descendo, levando informações. O Espírito Santo lá se movendo também, trazendo lembranças, porque ele traz lembranças. Lembranças de quê? Da palavra que talvez você esteja esquecendo. Amém? Glória a Deus. Então o desejo de Deus é te dar uma imagem, um retrato de Porto Seguro quando você está nele. Hoje de manhã eu li vários versículos que estão lá em Salmos, que mostra Deus nos colocando embaixo das suas asas. As asas de Deus são tão grandes que promovem uma sombra. E essa sombra, a sombra do Onipotente te guarda a tua casa e tua família. Não é? Aí Jesus até diz lá, em Mateus, anotei aqui, quando Jesus fala para Jerusalém, Mateus 23, 37, diz assim, quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Então qual é o nosso problema hoje? É porque muitos não querem mais a ajuda de Deus. Muitos não querem mais o conselho de Deus para o casamento. Muitos não querem mais o conselho de Deus para a criação de filhos. E por isso mesmo os filhos têm saído cedo de casa, porque não tolera mais estar perto de você, problemático, conflituoso. Sabe que muitas vezes os filhos saem mais cedo por conta disso, dentro de casa, que não aguentam mais. Ele vai terminar morrendo com os pais, presenciando toda a situação adversa. Esse é o cuidado que eu e você devemos ter. Devemos compreender de uma vez por todas que o céu chegou na nossa casa. E ele chegou para ajudar, não foi para julgar, condenar a gente, não. Deus não quer saber o que você fez, que está fazendo. Deus quer que você se arrependa e diga a Ele, Senhor, eu preciso da tua ajuda, porque você é quem entende de casamento e família, não eu. Os nossos exemplos devem falar mais alto do que aquilo que a gente fala. Não sei se você já disse alguma vez, mas eu já, quando brigava com o Rômulo Júnior, por exemplo, quando era pequeno, eu dizia, menino mal ouvido. Está ouvindo não que eu estou dizendo? Mal ouvido quer dizer que não escuta. Fica só no primeiro ouvido, não desce para o segundo ouvido.
com a informação de comando, nunca vai subir, ele nunca obedece. Mas talvez seja a forma de você disciplinar, colocar limites da vida dele, que não está chegando no segundo ouvido. E isso requer a participação do seu exemplo, da sua entrada no problema para ajudar. Eu só quero te ajudar. Deus me colocou como pai ou como mãe para te ajudar. Então, hoje, eu sempre gosto de dizer isso, Rômulo é uma versão melhor minha. Tem que ser sempre melhor. Ele não pode ser somente igual a mim, ele tem que ser melhor. Porque houve um trabalho nosso para ele ser melhor. Na sua família, você está criando seus filhos e há um trabalho seu para eles serem melhores do que você. Para que eles não passem o que você passou. Para que nunca chegue um telefone de delegacia para você lá na frente. Aleluia. Então, nesse porto seguro, a gente pode ter essas coisas que vêm para entrar e trazer estabilidade. A sua família é a base e reflexo da vontade de Deus na terra, que Ele criou com intencionalidade. Deus não somente criou pelo fato de criar. Não, vamos fazer aqui um protótipo, vamos ver se funciona. Se der certo, vamos dar encaminhamento. Não, Ele criou intencionalmente, Ele criou com a melhor das intenções. Ele disse, família dá certo, e é a base do céu que vai reger a terra. É tanto que em todo o tempo a Bíblia fala de um governo foi dado. O governo estava sobre os ombros de quem? De Jesus. E ele entregou ao quem? Ao homem. O governo foi passado para nós, por isso que a gente diz sempre aqui, eu gosto de repetir a frase de John Wesley, quando diz, nada acontece na terra até que alguém ore. Ou seja, alguém que está governando a terra agora. Até ele orar, nada acontece. Então Deus te deu uma autoridade, passou a bola do governo para você. Agora isso não quer dizer que Deus está alheio. Deus está lá, às 24 horas. A Bíblia diz que Deus vinha ter com Adão e Eva todos os dias. É por isso que esse culto de 5 horas eu acho bem peculiar e poderoso, porque é na viração do dia. Deus vinha na viração do dia. Você está aqui num culto que está na viração do dia. Aleluia! Então a palavra de Deus, ela nos traz esses ensinamentos e essas instruções. Né? Paulo escreve para Timóteo, em sua carta de 2 Timóteo 5, 1, verso 5, na NVT, ele traz uma amostragem para a gente que nós devemos ser transmissores de fé para nossos filhos. Aquilo que você recebe, Salmo 78, você vai ler lá, não vou ler para não ficar. Salmo 78 diz que nós devemos, aquilo que ouvimos de nossos pais, devemos passar de geração em geração. É uma transmissão de fé. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus, né, que é meu e de Cinelândia, é de Aninha e agora é de Levi. E agora é de Alice que está chegando. E assim vai se estendendo. Deus quer estender a partir da sua casa um casamento infalível, uma família poderosa na terra. Aleluia! Deus conta comigo e com você, queridos. Deus não esquece daquilo que prometeu. Graças a Deus por isso. A gente esquece. A gente esquece facilmente das promessas de Deus. Mas Deus nunca esquece. Ele vai estar sempre lembrando através do Espírito Santo. Ei, lembra não do que Deus prometeu? Você enterrou embaixo da terra, ou botou numa gaveta, fechou, jogou a chave no mato. Mas Deus não esqueceu daquilo que você colocou diante dele. Ele ouve, ele escuta as tuas orações. Aleluia. Agora o diabo, ele sempre tem o papel de chegar, embaraçar o meio de campo. Não é? Daniel fez uma oração ao Senhor, de repente, cadê essa oração chegar? Nada chegava. E demorou dias e mais dias. Aí um anjo foi lá e disse, Daniel, tu és amado demais por Deus. Ele escutou as tuas orações. É porque houve um entrave no caminho.
uma briga lá, uma confusão entre os anjos lá com o diabo, e quem acabou vencendo foi o anjo de Deus. E a resposta está chegando na sua vida porque você é amado por Ele. Respostas estão chegando para a sua vida e para a sua família, porque você é amado por Ele. O plano de Deus jamais poderá falir. Oh, aleluia! Quem era eu, quem era você e quem somos agora? Não valíamos nada, nem um cibazol. Não sei se alguém conhece cibazol. Então, Paulo estava falando para Timóteo. Paulo disse para Timóteo, 2 Timóteo 1,5, na NVT, por favor, quem está ali é Pedro, é? 2 Timóteo 1,5 diz assim: lembro-me de sua fé sincera. Outras versões dizem: lembro de sua fé não fingida. Se Paulo estava dizendo isso, é porque existe fé fingida. Existe ou não existe? Existe. Você pode dizer que é carregado de fé, mas eu acho que muitas vezes é gente carregada do inferno. Não é assim? Produzindo algo que não é verdadeiro. Aí Paulo disse: olha, Timóteo, eu lembro da sua fé sincera. Como era da sua avó, Lloyd. Como era da sua mãe, Eunice. E eu sei que em você essa mesma fé continua firme. Será que seus filhos podem dizer isso para você? Rapaz, a fé de minha mãe desde o começo. É tanto que a gente tem esse comportamento até hoje, né? Não foi fácil eu me converter. Eu dizia: não, eu sou católico, apostólico, romano. Eu não sabia nem o que era que eu estava dizendo. Mas a minha mãe dizia: você é isso. Aí ficou só isso, sem resolver nada. Aleluia! Hoje eu entendo, hoje você entende. Não é assim? Então, tem coisas que você precisa firmar. Deus diz: olha, mostra para teus filhos as maravilhas que eu fiz. Discipula eles. Discipular é andar com eles. É caminhar com eles, não é apontar. A igreja é ali, lá na frente à direita. Pega o ônibus tal, desce ali depois do shopping, Mangabeira. Não. Você vai lá com ele entrar, ver como funciona. Sentar, assistir o culto. Aleluia. Glória a Deus, essa é a nossa parte, querido. Requer responsabilidade. O reino de Deus não é só de direitos, mas acima de tudo de deveres. Se quiserdes e me ouvirdes, Deus dissesse assim: se você quiser me ouvir, você vai comer o pior que tem na terra. Ele não disse isso, não. Ele disse: o melhor da terra você vai comer. Por quê? Porque você está escutando ele. Aleluia! Então, eu quero que você abra em Hebreus 11:7. Nós vamos falar algo que vai trazendo cada vez mais firmeza, né, naquilo que você crê, naquilo que você está envolvido. Afinal de contas, mesmo você querendo ou não, está embaixo de uma família. Não é assim? Mesmo sem você querer, você tem uma família. Amém? Hebreus 11:7, Pedro. Pela fé, Noé construiu. Oxe, não foi Deus que construiu, não? Não, Deus edificou. Como Deus edificou? A gente vai ver. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar a sua família. Qual é o propósito primeiro de que Deus criou você como família? Salvação. Para salvar a sua família do dilúvio. E olha que no Novo Testamento já diz, hoje está sendo como foi nos dias de Noé. Está sendo do mesmo jeito hoje, está ou não está? Ele obedeceu a Deus. Digo, a obediência faz toda a diferença. Você precisa obedecer. Sem obediência não tem bênção. Se quiserdes e me ouvides. Lembra sempre disso? Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Mas pela fé, Noé condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Então Deus cria, instrui para a construção, né? E por isso ele é o edificador. Então o homem foi levantado para construir. Diga, eu sou o construtor.
Então Noé construiu de acordo com o projeto de Deus. Gênesis 6:14. Olha só aí a instrução de Deus. Gênesis 6:14. Diz assim, ó: construa uma grande embarcação. Diga, sua família é grande ou não é? Diga, a minha família é grande. Aleluia. Glória a Deus. Construa uma grande embarcação, uma arca de madeira, de cipreste, né? E cubra com betume por dentro e por fora. Olha só, é por dentro e por fora que nós temos o papel de proteger, de blindar nossas casas, nossas famílias, proteger de todo mal. Para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos, compartimentos, e aí Deus destrincha. Ou seja, a arca não foi construída do jeito que Noé queria fazer. Teve instrução. Então sua família não é para ser construída do jeito que você achar melhor. Tem uma receita da parte de Deus. Aleluia. Gênesis 6:18, verso 18. Aí Deus, depois de dar as instruções, aí ele estabelece algo precioso para nós. Ele diz: com você, porém, firmarei a minha aliança. Aleluia. Você casou? Né? É o padrão de Deus. Aí Deus diz: pronto, agora você faça como está escrito aqui. Como devem ser todos os compartimentos do seu coração, da sua família. Como vai ser a funcionalidade dela. Com você, porém, firmarei uma aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Oh, glória a Deus. Diga, está todo mundo dentro. Glória a Deus. Vamos lá para o 22. 6:22 diz assim: Noé fez tudo exatamente como Deus havia ordenado. Você tem feito exatamente como Deus disse? Como Deus tem dito? Como Deus tem falado? E muitas vezes a gente não quer escutar. A gente prefere escutar alguém que talvez seja mais maduro do que nós, ou teve experiências que nós ainda não tivemos. Aleluia. Edificar é diferente de construir. No entanto, se a família é um porto seguro para seus integrantes, é fundamental refletir em que lugar nós estamos construindo, não é não? Você pode fazer uma avaliação a partir desta noite. Minha casa está sendo construída aonde? Será que eu sou Cícero ou sou Heitor? Ou será que eu sou prático? Aquele que está ouvindo e praticando, ouvindo e praticando. Porque quando você ouve e pratica, aí vem bênção, vem todo o material necessário da construção de excelência que você precisa fazer na sua casa. Deus não vai deixar faltar nada. Deus não vai dar meia sola a você. Vai dar e promover uma alegria completa, porque você resolveu obedecer às instruções dele. Glória a Deus. Então, a palavra que nós ouvimos domingo aqui sobre os dois fundamentos, né? Foi um fundamento para um porto seguro, mas também foi um fundamento para um porto inseguro. Foi ou não foi? Ou você está aqui ou já foi para casa? Falamos sobre os dois fundamentos, aquele que construiu sobre a rocha e aquele que construiu sobre a areia. Isso quer dizer o quê? E uma casa foi construída sobre a rocha, ela estava exatamente cumprindo um fundamento para um porto seguro, para trazer segurança. Mas também o outro insensato, ele construiu, né, com uma forma diferente e trouxe insegurança para a casa que ele construiu. Não é assim? A gente vê tão interessante nos exemplos de hoje. Todo tempo de chuva morre gente nesses lugares onde estão construções que não são permitidas de se construir, né? Pessoas constroem em cima desses montes, né? Dessas planícies, sei lá, e só não pode ir aí, é proibido, porque aí quando chove é arriscado morrer todo mundo. Todo ano morre gente por conta desse mesmo problema. Isso quer dizer o quê? Um homem insensato. Não foi orientado? Deus tinha orientado para a gente, rapaz, não construa dessa forma. A gente às vezes está abrindo uma fissura dentro de casa, e quando se abre uma pequena fissura dentro de casa, às vezes você passa só uma coisinha de cimento branco,
né? Rejunto. Não, vou passar só um rejuntinho aqui, vai dar certo, por enquanto. Aqui de lá dentro já está corroendo tudo lá por dentro. Já está tendo um abalo grande, destruindo outros alicerces lá por dentro. E a gente não percebe, a gente está sempre relevando. Depois eu faço. Quando eu receber dinheiro, depois eu faço isso. Ah, não, ele está pequeno ainda. Eu vou dar só um exemplo só um, para a gente não estender. Por exemplo, tem pais que se casam, né? E até hoje mantém filhos dormindo entre eles. Filhos com 10, 12, 13 anos. Isso é uma fissura dentro de casa. Sabia? E vai promovendo para um ambiente de traição e adultério. Porque ali está sendo impedido o fluxo normal de um casal. O pai muitas vezes vai ter que dormir na sala, né? Isso é um dos exemplos do que a gente comete em casa desleixadamente, sem saber o futuro que pode acontecer. Ô, você está aqui? Nós somos chamados, queridos, como reparadores de brechas. Deus te chamou para fechar as brechas e não deixar o diabo entrar, porque quando ele entra para derrubar. Ele não entra para brincar, não. O diabo não brinca de ser diabo. Mas muitos de nós estão brincando de ser crente. Brincando de ser papai e mamãe. Aleluia. 1 Coríntios 3, 9, 16, até o 16, eu vou ler. Pois nós somos colaboradores de Deus. Diga, eu sou colaborador de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Pela graça que me foi dada, lancei um alicerce como um construtor competente. Você tem sido esse construtor competente? Porque a instrução chegou, o projeto já chegou e o material já chegou. Aleluia! Aí ele fala da importância de construir da forma correta, né? Ele fala lá na frente, diz, olha, tem aqueles que constroem sobre esse alicerce com vários materiais, ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha. Mas no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou. Aqui, Cleison aqui, que é dono de material de construção, ele sabe a importância de vender o material correto, né? E de chegar, talvez, alguém peça a ele um caminhão de areia para construir um quarto, uma extensão lá da casa. Aí não vê ele pedindo ferro, brita, né, cimento, o material necessário para deixar aquilo seguro. Ele vai lá dizer, o senhor vai construir só com areia? Mas eu não tenho dinheiro, então não construa. Isso está gerando um risco de morte. Então, quando a gente constrói de forma errada, aí eu falo da forma do caráter. É por isso que diz que a família é a oficina do caráter. Quando você não constrói direito. Aí, lá na frente, você vai receber um telefone da delegacia. Né? Do colégio. Mas nós temos sido negligentes demais. Eu nunca fui a reunião de escola de pais. Primeiro porque eu trabalhava o dia todo, quem ia era a Cinelândia. Mas hoje tem pais que nem vai. Aqui no departamento infantil, custa nada você ir lá dentro conhecer a tia que está ensinando a seu filho, o tio. É necessário, isso não é errado não. Não, está na igreja, está tudo certo. Não, não vá não, vá lá conhecer. Talvez um professor ali de dentro tenha uma informação que você não sabe. Seu filho está passando por um processo de trauma que aconteceu na escola ou outro ambiente e nem você sabe. Mas o professor ali dentro extrai. Porque vê através da atitude dele, né, daquele momento que está ali. Queridos, não brinque não. O diabo não merece, né, assim, atenção sua não. Você deixa ele... O diabo, ele sei como é que ele trabalha. Então eu vou lá corrigir isso eu mesmo. Por quê? Porque eu faço parte da construção. Agora, não há dúvida que cada vez que alguém esteja em perigo, seu pensamento e pedido de socorro sempre se dirige para a família, é ou não é? É assim, quando a gente está passando por perigo, a gente corre primeiro para quem? Para a família. Às vezes é até um irmão que você não
nunca recorreu a ele, né? Talvez o orgulho bata, né? E você não quer pedir ajuda a um a outro, né? Às vezes você não tem essa coisa de pedir o pai, porque pode transparecer que você está fracassando. Rapaz, isso é orgulho. Isso precisa cair por terra, porque pai é para ajudar filho. Filho é para ajudar o irmão. Aleluia! Porém, a família, esse porto seguro que todo mundo diz, que é o porto seguro de todos, na concepção geral, nunca esteve tão insegura, tão vulnerável e ameaçada como nos dias de hoje. Quem concorda comigo? A gente diz, não, está seguro. Às vezes, meu filho está dentro do quartinho dele trancado, não sai do quarto. Mas você não sabe que lá dentro do quarto ele está fora do quarto, está na internet vendo o que não presta. E você não dá atenção, aí termina você perdendo seu filho sendo criado pela internet, sendo entregue a um estrupador. Aleluia! Muitas famílias têm enfrentado esses desafios que comprometem essa tão desejada segurança. Eu desejo segurança para a minha família. E eu acho que, sei lá, alguém insensato até demais não querer segurança para os seus. Não é assim? Todo mundo quer. Mas sabe, querido, são desafios que custam algo, né? A sua atenção, o seu amor, o seu diálogo, a sua comunicação, o seu exemplo. O que tem se constatado é que no interior das famílias ou das casas tem se encontrado presença de muitos conflitos, falta de diálogo, ausência de apoio emocional, ausência dos pais no dia a dia. Meu pai era um pai presente e ausente ao mesmo tempo. Era só de corpo físico, mas não havia presença dele na minha realidade, na realidade de seus filhos. Para ele, o custo ou o preço que ele estava pagando já valia tudo. O amor para ele era me suprir, sem querer me disciplinar. Sabe, eu acabei com 5 carros de meu pai, por embriaguez. Em todos eles eu fazia aquele drama, para ele não me pegar pesado, chorava sem chorar, era um ator, mirim. Aí ele dizia, chora não, meu filho, vão-se os anéis, ficam os dedos. Eita, quem nunca ouviu isso, hein? Para acabar com a tristeza naquela hora. Acabava mesmo. Aí depois eu estava acabando outro carro. Não havia disciplina, limitação, negligência paterna. E se você não disciplinar como deve disciplinar, queridos, siga o que a Bíblia diz somente. Isso tem transformado o ambiente da família num espaço inseguro. Quando tem isso, a ausência de paz, né? Os conflitos que nunca acabam e são feitos principalmente na frente dos filhos. Violência doméstica na frente dos filhos. Por isso que os filhos estão saindo cedo de casa. E não inspiram, não respiram mais a confiança que os pais merecem. Por conta do próprio pai. Aleluia! Glória a Deus. Então chegamos à conclusão que o lar nem sempre é um lugar seguro. É só uma fachada. Escondendo a lepra que está por trás do muro. E vê essas casas tão bonitonas aí? Meu Deus, queria ter uma casa dessa. Aí quando você entra lá dentro, se decepciona. Com tanta rachadura, com tanto problema. Né? Problemas principalmente emocionais. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, diz, aqueles que não cuidam dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé. E são piores que os descrentes. Se ele dissesse assim, são como os descrentes, até amenizava, né? Mas diz, são piores do que o descrente. Se você não tem cuidado da sua família. Já é ruim ser considerado igual a um descrente. Não é assim? Então existe um vazio grande na neurose familiar. Sua desestrutura tem permitido a plantação de um ambiente hostil. Dor, mágoa, violência doméstica, ressentimento, falta de perdão. Meu pai resolveu não perdoar minha mãe.
Diz que preferia descer ao túmulo a ter que perdoar ela, e ele desceu, e desceu cheio de enfermidade, porque falta de perdão só gera enfermidade. Resseca os ossos. Está na Bíblia isso também. Segundo Timóteo 3:2 diz assim: para esses tempos agora, que você sabe que é isso, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Não vou dizer nenhum resto para não deixar você enjoado. Mas isso é sério. É o que tem sido constatado no ambiente familiar. Como Deus pode habitar nesse ambiente? Eu vou ler uma pesquisa aqui, eu estou já finalizando, já estou passando do tempo. Diz assim, segundo dados de uma pesquisa sobre disfuncionalidade das famílias, eu peguei só alguns dados. De famílias, principalmente, que passam por ausência de pai. 70% dos delinquentes adolescentes cresceram distantes dos pais. Olha só. 70% desses adolescentes delinquentes, vá pesquisar lá, entrar no lugar daquele, que você vai ver, 70% dele cresceram distante do pai. A taxa de suicídio de adolescente triplicou nos últimos 5 anos, sendo que 3 entre 4 suicídios ocorrem em lares de pais ausentes e distantes. Filhas distantes do pai têm 3 vezes mais chance de perderem a virgindade antes da adolescência. A ausência de pai faz cair o rendimento escolar, aumentar a baixa autoestima, depressão, rejeição. Isso é sério, querido. Priorize a construção que Deus entregou para você fazer. Na Bíblia nós temos alguns exemplos de negligência de paternidade. Samuel, aquele grande homem que Deus falou com ele, acordou ele quando menino, porque tinha um chamado forte na vida dele, perdeu seus filhos para o diabo. Eli também negligenciou, mesmo tendo-os dentro da igreja. Não pense somente porque está na igreja que eles estão livres, não. Aquele que pensa que está de pé, como pregou a Andressa aqui, cuidado para que não caia. Esses homens, filhos de Eli, eram sacerdotes na igreja e estavam deturpando toda a escritura, né? Se relacionando com as mulheres da igreja, usurpando as finanças da igreja. Teve um fim, e você pode acompanhar isso na sua Bíblia. Davi teve um sucesso em tudo que fez, porém foi o maior exemplo de negligência com a família. Sua filha Tamar foi estrupada pelo irmão, ele não disciplinou o filho, Absalão mandou matar o irmão, se rebelou contra o pai, Adonias quis tomar o trono do pai. Em 1 de Reis 1,6 tem uma lembrança que enfatiza toda a história de Davi na família. Seu pai nunca o havia disciplinado. Você é daquele que passa só a mão na cara, deixa o bichinho, né? Você é daquele que corrige independentemente onde ele esteja, no shopping, no restaurante. Você tem que demonstrar para as pessoas que você é uma mãe eficiente. Você é um pai eficiente. Salomão foi escolhido rei, mas seguiu o exemplo do pai com as suas muitas concubinas e desviou do propósito de Deus. Um homem que foi o homem mais sábio do mundo, mas terminou como um idiota, um tolo, um palhaço. Esse não é o seu fim nem o meu. Provérbios 13:24, na NVT, diz: quem não corrige os seus filhos, mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Então, queridos, existe um grande número de lares que nada sabem sobre Deus e os valores divinos. E quem é o responsável? Diga, eu. Pode dizer bem forte, eu sou o responsável. Aleluia. Quais são esses fatores que influenciam a insegurança na família? Conflitos não resolvidos,
desentendimentos prolongados e constantes. Eu e Cinelândia, ultimamente, a gente tem aprendido a brigar. O que é aprender a brigar? É trazer um fim ao conflito o mais rápido possível. Mesmo que não se resolva na hora, aí mais tarde a gente conversa de novo. Quando o ambiente pode estar mais calmo. Mas é preciso resolver. Como homens e mulheres de Deus. Aleluia! Então, o que provoca isso? Abuso emocional, traumas, violência doméstica, falta de comunicação, tudo isso provoca tensão, estresse, desentendimento e isolamento. Aí eu vou fechar com isso, sobre a história de Jesus com um gadareno. Ele saiu com seus discípulos para uma viagem, pode vir um louvor, para uma viagem para outra margem. E lá só foi exatamente para livrar aquele jovem, era um jovem, que estava endemoniado. Jesus foi lá, ministrou para ele, disse que era uma cadeia de demônios que estava possuindo aquele jovem. De repente, Marcos 5, de 18 até o 20, quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez e como ele foi misericordioso. No verso seguinte diz que esse homem partiu para casa, acertou os seus relacionamentos e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele fazia, do que ele dizia. Então, queridos, quando nós encontramos com Jesus, quando a nossa família em conjunto está buscando a Deus, está se encontrando com Jesus, nós somos devolvidos a nós mesmos. Eu e você somos devolvidos a si mesmo, para cair numa realidade maior. Aleluia, quando encontramos Jesus, nós somos devolvidos a nós mesmos e devolvidos a um ambiente familiar. Jesus não deixou aquele jovem seguir ele, mas disse: não, vá para casa primeiro, resolver seus problemas dentro da família e depois você vem, pegue sua cruz e me siga. Tem gente querendo fazer missões com a casa toda desmantelada, toda. Sua primeira missão é na sua casa. Depois é que você sai para fazer missão. Resolva seus relacionamentos a partir da sua casa. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Pediu, foi dissoluto, gastou tudo que tinha, de repente ele precisou cair em si. Ei, hoje é noite de você cair em si, desperta você que dorme. Caia em si. Ele decidiu voltar para o Pai. Aleluia, Davi passou por um momento em que iria ser apedrejado pelos compatriotas, pelas pessoas que conviviam com ele, porque ele não guardou o acampamento e aquele povo todo foi sequestrado. Aí foi que ele procurou, ele não procurou se esconder. A Bíblia diz que ele se reanimou no Senhor. Você pode se reanimar a partir de hoje no Senhor, buscando instruções. Tem jeito sim, para aquele que alguém disse para você que não tinha jeito. Não importa o que o membro da sua família esteja passando, tem jeito sim. A palavra diz que tem jeito. E o melhor remédio para isso, querido, é arrependimento. Ressurreição é arrependimento. Ceia é arrependimento. Voltar para casa é uma ordem de Deus a todos aqueles que se desencontraram na vida. Quantos de nós já passou por isso? Quantos de nós nos desencontramos na vida? Rapaz, muitos de nós, eu e você somos testemunhas vivas do que Deus fez. Mas nós podemos melhorar. Nós podemos ser os pais que jamais fomos. Nós podemos ser as mães que jamais fomos. Nós podemos ser filhos melhores que jamais fomos. E consertar aquilo que ainda insiste em estar errado em nossa casa. Aleluia, glória a Deus. Essa é a pergunta que eu finalizo isso. Ser pai inspira seu filho?
Ser mãe inspira seus filhos? Que pais temos sido? Voltar para casa é a oportunidade de sermos os pais que nunca fomos. Legado, você precisa lembrar disso. Legado não é você deixar algo para seus filhos. Legado é você deixar algo em seus filhos. É deixar uma marca, não é? De um trabalho, de um preço que foi pago, das suas orações, de seus joelhos no chão, das lágrimas que você semeou. Logo, logo você vai estar colhendo com alegria aquilo que semeou com lágrimas. Oh, aleluia, fica de pé. Glória a Deus, eu declaro um tempo de recomeço na sua família. Eu declaro um tempo novo, não há tempo perdido em Deus.